Bom dia, cheio de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da tua família, que Deus realize e contemple as obras das tuas mãos. Que você tenha um sábado maravilhoso na presença de Deus. Queridos, é muito bom estar nesta manhã, mais uma vez, gravando um vídeo concernente à poderosa palavra de Deus. Essa é a nossa intenção, fazer com que aquilo que Deus coloca dentro de nós seja compartilhado com você que nos ouve, que nos assiste. Desde já eu quero te agradecer do fundo do meu coração, você que já é inscrito, você que tem comentado, que tem compartilhado, você que tem curtido, meu muito obrigado. Mas eu preciso de muito mais, que você se inscreva, você compartilhe, você dê o seu like, você comente, porque fazendo assim, nós sabemos que essa palavra ela vai chegar na vida de alguém como bênção transformadora, que é o que faz a poderosa palavra de Deus. Então eu te peço que você possa aí estar nos ajudando. Quero, nesta manhã, fazer uma reflexão na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Amém? Esse é o versículo a qual nós tomamos como base para nós expressar aquilo que Deus tem colocado dentro de nós nesta manhã por intermédio desta poderosa palavra. Querido, o texto em que nós estamos e o versículo especificamente que nós lemos nos inspirou a usar uma temática a qual nós vamos estar discorrendo em cima dessa temática, o conteúdo da poderosa palavra de Deus para abençoar a tua vida nesta manhã. E a temática é: saindo do meu cenário e entrando dentro do cenário de Deus. Perceba que nós estamos dentro de um cenário festivo, onde todos estão se alegrando em comemoração a uma das festas que os judeus festejavam dentro de uma ordenância de Deus. E essa festa aqui específica é uma festa que eles comemoravam, festa das cabanas, das tendas, na época em que eles viveram como peregrinos no deserto, agradecendo os cuidados de Deus para com eles e também agradecendo pelo ano abençoado da colheita que Deus dera para eles. Perceba que dentro de um cenário de festa, nem todos estão felizes. Por quê? Porque não adianta estereoticamente tudo estar bem e dentro de mim não está legal. Dentro de nós não está legal. Então, enquanto eu não me resolvo por dentro, não adianta que o que está fora, por melhor que seja a ocasião, como essa festiva, não vai me deixar feliz
realizado, porque existe um problema que tem que ser sanado dentro de mim. E enquanto esse problema não ser sanado, não ser resolvido, não há alegria. E era justamente isso que estava acontecendo com Ana, que tinha um esposo que a amava muito, e perceba que ele a amava não pelo que ela podia dar, não pelo que ela tinha, mas pelo que ela era. Por quê? A sua rival Penina tinha filhos, porém ele dava alimento para os filhos, quando eles subiam para Siló para adorar a Deus e para sacrificar, e a Penina e a Ana dava porção dobrada. Então perceba que a atitude de Eucana é uma atitude muito bonita, que ele está demonstrando aqui que nós não devemos nos aproximar da pessoa, amar a pessoa, tratar bem a pessoa pelo que a pessoa tem ou pelo que a pessoa pode dar, mas pelo que a pessoa é. Então você percebe que é um ensino maravilhoso para nós. E Ana, ela era uma mulher que não tinha filho porque Deus a deixou estéril. Ela não podia ter filho. E isso fazia com que ela fosse humilhada e agredida, o texto diz, por Penina. Muitas das vezes, áreas das nossas vidas, dentro do contexto ao qual nós vivemos, faz com que as pessoas te olhem desdenhadamente, te desmereçam, te afaste, porque é uma verdade o que eu estou falando, sim ou não? É uma verdade. E Ana vivia esse cenário dentro de um contexto familiar, a ponto de ela se isolar, ficar chorando, ficar se entristecer, ficar triste. E isso é um ponto que nós não devemos omitir, porque como ser humano que somos, nós sentimos tristeza, angústia, nos isolamos. Tem pessoas que entram até em estado de depressão. Mas Ana, mesmo com essa humilhação, com essas agressões, ouvindo palavras bonitas do seu marido, eu não valho para você mais que 10 filhos, isso não lhe dava alegria, porque a questão para deixar uma pessoa feliz não é o que está fora, é o que está dentro. Se dentro de mim eu não preencho aquele vazio, não adianta. Eu vou viver falsas felicidades momentâneas, engano a mim mesmo. E perceba que tem pessoas que passam o dia todo festejando, brincando, fazendo tudo que a sua matéria gosta. Mas essa pessoa, às vezes, quando ela vai lá no silêncio dela, no seu leito, no seu aposento, que coloca a cabeça no travesseiro, ela percebe que há um vazio dentro dela. Que tudo aquilo que ela fez só levou ela a desperdício, a agressão do seu próprio corpo, às vezes, desperdício de valores, trouxe falsos amigos para perto dela ou dele, e no final de tudo, quando ela encosta a cabeça para meditar, para descansar, vem aquele vazio e às vezes ela até chora, e só ela e Deus sabem o que ela passa. E essas coisas, esse vazio, só pode ser preenchido com a pessoa do Espírito Santo na nossa vida.
Então perceba que Ana, ela vai demonstrar para nós, no versículo 10, que ela vivia um cenário que buscava os seus interesses, suas realizações. Porque aqui retrata, nesta oração do versículo 10 em diante, retrata o que Ana era no seu cotidiano. Ela vivia, antes de dar a data de subir a Siló, ela já vivia uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de propósito. Porém, o propósito de Ana, tudo que indica aqui, ela buscava algo para o seu cenário, para o seu viver, para suas realizações. Mais interessante que quando Ana faz a oração diferente às demais orações que ela já fazia, creio eu, que ela insere um voto e um propósito e diz que se Deus der um filho, homem para ela iria consagrar ele a Deus e ia dar ele para ele servir a ele por toda a sua vida. Ela sai do seu cenário, isso é muito lindo, e entra dentro do cenário de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Às vezes nós temos uma visão muito errada. Aí nós olhamos para a nossa igreja, olhamos para o cenário evangélico do reino de Deus e comentamos um com o outro. Não está havendo mais milagre nas igrejas. As pessoas quase não estão indo mais. Sabe por quê? Frustrações. Porque buscam somente para viver o seu cenário, as suas razões, os seus ideais. Deus estava falando isso comigo nessa manhã. Meu filho, as pessoas estão buscando suas realizações para viver dentro do seu cenário. Porém, o que eu quero é que elas entrem dentro do meu cenário, para que elas sejam felizes. Porque quando eu entro dentro do cenário de Deus, eu não tenho como não expressar esse versículo. Esse versículo, eu gosto dele, eu me apego a ele. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus está falando, entra dentro do meu cenário, porque as suas realizações, no contexto do capítulo 6 de Mateus, fala daquilo que precisamos. As suas realizações vão chegar até você. Mas o problema é que não há um despertamento para viver o meu cenário, porque quando a gente vive o cenário de Deus, basta nós olharmos para a igreja primitiva, como que os milagres se davam, como que as coisas aconteciam. Mas não, as preocupações é mais conosco, com nossos ideais, com nossos desejos, com as nossas realizações, e esquecemos que Deus nos chamou para viver dentro do cenário dele, que é o cenário do reino de Deus. Então, quando Ana, ela inverte a sua oração, quando ela se liga que ela tinha que entrar dentro do cenário de Deus e sair do seu cenário, é aí onde que Deus, é onde que ela chamou a atenção de Deus e provocou o milagre. Perceba que rapidamente, porque todo ano ela ia ali orar, ela ia orar. A Bíblia fala que naquele dado tempo ela foi o tempo. E por que Eli não tinha observado ela outras vezes e aquele dia observou? Porque ela entrou dentro do cenário de Deus. Tu quer chamar a atenção de Deus para a tua vida? Entra dentro do cenário de Deus. Entremos dentro do cenário de Deus. Aquela situação ali foi criada para isso. Aí ele avista ela de nós. Por quê?
Deus já tinha tocado nele. Vai lá. Embora Deus faz com que ele veja que ela estava embriagada, e ela fala, não, eu sou uma mulher amargurada. Antes de continuar, nessa amargurada, deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que nem para Deus ela consegue expor tudo aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. Ela não consegue se declarar para Deus. Ela se trava dentro do mundo dela, mas ela não consegue se abrir, falar a verdade para Deus. Deus, essa área da minha vida está debilitada. Eu preciso de ajuda nesta área da minha vida. Isso não está me trazendo alegria, isso está me trazendo sofrimento. Arranca isso de dentro de mim para que eu venha ser preenchida por Ti, para que eu venha ter vida dentro do Teu cenário. Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. E às vezes é necessário haver esse derramamento, essa revelação para Deus, embora Ele já sabe, mas Ele quer que a gente se derrame e fale para Ele. E quando Ele chega até perto dela, que ela fala, não olha a tua serva como uma mulher de Belial, que ele pensa que ela era uma mulher que estava cheia de vinhos, de bebidas fortes, e ela fala para ele a sua situação. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Estou aqui porque estou orando ao Senhor, expondo diante dEle, que de hoje em diante, eu quero viver o cenário dEle. Aí, a bênção de Deus é canalizada no sacerdote, a representatividade de Deus ali, diante dela. Vá e que seja conforme a petição que tu fizeste a Deus. Diz que naquele momento que ele fala isso, olha só o que aconteceu. Então Eli lhe disse, vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel, no versículo 17 do capítulo 1, que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, já começou a fazer coisas que ela não fazia. Está vendo? Quando nós entramos dentro do cenário de Deus, como que os milagres, porque isso aqui aponta para milagre, aponta para mudança. Aquilo que eu não estava conseguindo fazer, agora eu começo a fazer. E olha só, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. A tristeza, a angústia foi embora. Por quê? Entrou dentro do reino de Deus. E dentro do reino de Deus, a Bíblia diz que há fartura de alegria. E ela não estava com essa alegria, porque ela estava vivendo o reino dela, buscando para o seu cenário. E Deus quer que a gente entre dentro do cenário dele, porque é dentro do cenário dele que ele vai realizar aquilo que precisamos. E o seu semblante já não estava mais desalentado. Nesse momento aí, o milagre que ela pediu a Deus já tinha acontecido. Só vai passar agora pela questão de tempo, para que Samuel viesse nascer. E ela regozijasse na presença de Deus. Então a palavra nesta manhã é curta para abençoar a tua vida. Tá bom, meu querido? Vamos aprender nesse versículo 10 aqui do capítulo 1 de Samuel, como Ana. Vamos sair do nosso cenário e entrar dentro do cenário de Deus. Porque quando nós entramos dentro do cenário de Deus, há a possibilidade de nós voltarmos a ser como a igreja primitiva. Viver de comum acordo, amarmos mais, não fazermos acepção de pessoas, tratar todos iguais, partir para o ídolo do Senhor e ver os milagres acontecendo, ver o crescimento da obra de Deus. Mas está faltando isso.
É o que Deus falou comigo, o que está faltando é isso. As pessoas não querem viver dentro do meu cenário. Ou às vezes elas ficam divididas. Ora quer, ora não quer. Mas Deus quer que a gente se entregue, igual a Ana se entregou aqui. Aqui é uma entrega total. Amém? Vivamos dentro do cenário de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu peço mais uma vez, compartilhe, dê o seu like, curta, se inscreve. Nos ajude para que essa palavra chegue a outras pessoas e as bênçãos de Deus entre dentro dela para que ela venha a ser impactada e transformada pela mesma. Amém? Que Deus te abençoe. Receba um abraço caloroso do Divino Espírito Santo e um beijo nesse coração. Deus abençoe.